Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, querido? Depois a gente vai andar um pouquinho. E é como o irmão aqui falou, né? Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Esse pós-Covid, que já foi um problema sério para todo ser humano. Não sei se eu falei isso, coisa que a nossa geração nunca viu essas coisas assim, né? Tanta mortandade, né? Ou mortalidade. Talvez nossa geração já ouviu falar em um país, um local isolado, mas assim, no mundo todo, isso deu nó na cabeça de muita gente, né? E hoje, não só aqui, mas as igrejas continuam vazias, as pessoas estão vindo devagar, recuperando talvez a confiança, fortalecendo a sua fé. E aqui o escritor de Hebreus, ele fala já no 14 aqui, mas os mantimentos sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E nós estamos passando esse processo de eleição agora, que nós temos que ter discernimento dessas coisas. É discernimento espiritual para essas coisas, para sabermos separar e podermos ficar firme também. Eu creio que é certo que o mesmo candidato que vocês creem, eu creio também que Deus está fazendo um movimento nessa eleição aqui no Brasil. Deus vai fazer grandes coisas aqui no Brasil. Eu creio que esse segundo turno não é por acaso, mas é como o irmão falou, não importa o que aconteça, a nossa esperança tem que estar em Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no braço de carne. Faz dele a sua segurança. Qual de nós um dia não caiu por depositar nossa confiança em um homem? Que esperávamos dele ali resolver nossos problemas, mas o homem, ele falha, ele é de carne. Ele promete uma coisa, mas nem sempre tudo depende somente dele. E muitas vezes ele muda de ideia. Nós esperamos nele, depositamos, fazemos algum tipo de dívida, contando com aquele homem, mas de repente o pensamento dele muda, porque o ser humano ele tem esse joelho vacilante mesmo. E aqui ele diz que, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando eu falo isso, eu falo a importância de nós exercitarmos a nossa fé, de nós exercitarmos na leitura da palavra de Deus, porque é ela quem vai dar vida ao nosso espírito, é ela quem vai nos fortalecer. Nós exercitarmos não só a leitura, mas na prática do nosso segmento de fé também. Nós nos exercitarmos em oração também. Quando eu falo dos sentidos, eu falo isso. Nem que tenhamos que treinar. O apóstolo Paulo, em Romanos, eu não lembro se é o 12 ou 11, ele vai falar que aquele que, não só nesse sentido, mas ele vai falar que aquele que é chamado para ministrar, exercita-se. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu não era cristão. O pastor Magno ele colaborou muito para a minha caminhada. E eu lembro que ele, quando ele era não convertido, ele tinha uns colegas, eles iam lá em casa, né, fazer aquelas batidas, aquelas coisas antigas, né, uísque, né? Tá bom.
Até que os colegas, ele se converteu. E o diabo, ele anda de redor, né? Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Eu não sei se ele já contou isso aqui. E os colegas não acreditavam que ele era crente. Era um novo convertido. E até que um dia ofereceram, né, bebida para ele. E ele acabou aceitando. Claro que depois jogaram na cara dele. É muito comum isso acontecer até. Né? Mas interessante que ele se incomodava com aquilo. E para ele precisava testar aquela fé dele, se ele era crente mesmo. Até que uma vez ele passando lá na estrada do Quitungo, ali na Suruí, Castro Menezes, vinha uma mulher com essas roupas de branco, né? Que ali tem muito dessas casas, né? E ele foi testar a fé dele, creio que cheio de fé, ele repreendeu aquele demônio. E ele falando para a gente, nós rimos muito no caso, que aquela mulher chamada, gorda naquela época, né? Ela subia correndo, mas descosta. E ela corria dele. É isso que eu quero dizer, que nós necessitamos exercitar a nossa fé a cada dia. Nós não devemos cair na zona de conforto. Nós estamos sujeitos, sim, a entrar também um novo presidente. Nós estamos na terra, não tem jeito. Nós cremos de uma maneira, mas Deus é quem sabe o que vai acontecer no futuro. Então nós temos que aguçar cada vez mais a nossa fé, o nosso sentido, acreditando que a nossa salvação é certa, para que não viemos deixar esses dias maus nos atrapalhar, fazer que nós viemos ficar paralisados. Quantos não voltaram para a casa do Senhor ainda? E quantos não voltaram ainda porque não exercitou a tua fé, não leu a palavra, não se fortaleceu na palavra, foram caindo na zona de conforto, muito nessas questões, na questão da Covid mesmo, não podia sair de casa, todo mundo estava com medo, as igrejas fechadas por ordem dos governos, muitos não entraram nessa zona de conforto e até hoje, infelizmente, não voltaram ainda. O nosso dever somente é orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo venha agir na vida dessas pessoas. Devemos cada vez mais exercitar esse nosso sentido de crente mesmo, sabe? É em oração, não é mesmo? Quem pode levantar na madrugada assim, para orar pela nação, e você vai se fortalecendo. Porque o inimigo da nossa alma, ele anda por aí também, bramando como leão, buscando quem esteja fraco para tragar. E muitos acabaram, infelizmente, ficando aí no mundão. Mas pela fé nós precisamos crer que essas pessoas são capazes de ser levantadas novamente. Jesus é poderoso e soberano para levantar também esses nossos irmãos. E a nossa oração, ela não é em vão. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele diz aqui no 6, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Isso o pastor Luiz Augusto falou alguma coisa já no domingo. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõe ao vitupério. A Bíblia diz aqui que ele diz que é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível.
Quem já não caiu um dia? Quem já não falhou um dia? Quem já não pecou um dia? Mas Jesus é o caminho. Deus fará um caminho novo. O véu foi rasgado de cima a baixo para nos dar esse acesso. No passado, o povo tinha que se achegar a Moisés para chegar a Deus para falar pelo povo. Agora não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar esse acesso direto. Para nós termos essa comunhão completa e perfeita com Deus. Amém, queridos? Vem comigo em Hebreus ainda, Hebreus 6, 9. Para nós ganharmos tempo. Para não deixar esse vá aqui apitar. Que ele está marcado, já sei. Jesus, ele é maior que Moisés. Ele é maior que os profetas. Agora ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode estar fraco da maneira que seja, ou estar passando por dificuldades da maneira que seja. Mas Deus, ele é justo. Ele diz aqui no 9, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto, para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 51, que Deus apagou da minha mente. Apagou da minha mente total essa parte de Coríntios. É 15, 51. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Em Coríntios, capítulo 15, verso 51, porque nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Nenhuma coisa que você faça para Deus, você não vai ter a recompensa naquela hora ali. Lá na frente Deus vai te dar recompensa. Muitas vezes Ele vai fortalecer você na fé. Eu vivi uma experiência há poucos dias, talvez 15 dias atrás. Eu levantei muito mal mesmo. Muito mal. Aí eu fui, sentei, ia fazer um café, acho que eu acabei de fazer um café. Sentei no sofá e falei, Espírito Santo, eu estou mal, me consola, me conforta que eu estou mal. Não deu um minuto, o pastor Luiz mandou alguma coisa para mim, de Colossenses. E ele falava, reverendo, eu não lembro agora, mas ele falava essa palavra reverendo, que ela nunca soou bem para mim. Nunca. As pessoas me perguntavam, eu falava, isso é tudo pastor, é tudo a mesma linha, é vaidade do homem. Mas vai tudo, acho que para o mesmo caminho, é pastor, é apóstolo, para mim é tudo a mesma coisa. Mas tem palavras que a gente acha que não vai soar bem. Porém, eu achava que não soava bem para as pessoas. Quando o pastor falou aquilo para mim, nesse zap que ele mandou, aquilo mudou o meu astral. Mas me fortaleceu muito. Só que aí passou, foi rápido. Ao mesmo tempo que eu acabei de ler, teve uma outra menina, ou uma jovem senhora, que eu evangelizo, ela tem muito negócio de depressão, e ela tinha mandado um zap também naquele momento, após eu acabar de ler aquele zap, e ela falava da importância do ensinamento que eu estava dando para ela. Ela falava, você está sendo muito importante na minha vida, você está me ajudando muito. Eu quero te dizer, eu na hora falei, meu Deus do céu, eu estou sem aqui um dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo falei, meu Deus, isso aqui vale muito mais do que muita riqueza. Deus te abençoar ali no seu espírito ali, te fortalecer ali, aquilo muda o seu astral. Então, Ele sabe das suas, das minhas, das nossas fraquezas, mas Ele não nos deixou órfãos.
Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, nos confortar, nos ajudar e nos fortalecer. Mas para isso é necessário a gente estar exercitando isso aqui para que ficamos firmes. É necessário a gente estar exercitando isso aqui, exercitando na obra de Deus, para que o inimigo das nossas almas também não venha a chegar. Jesus estava no deserto, Mateus 4, Jesus estava no deserto, mas o diabo estava ali também. Mas Jesus repreendeu ele como? Na palavra, só com a palavra. Assim também, nós devemos ficar firmes para repreender o inimigo das nossas almas na palavra. Eu tenho visto pessoas, esses dias ali no Quitunga, eu vi uma confusão em 4 apartamentos. Eu não preciso nem falar qual foi o quarto. Que eu fui lá tentar também apagar o fogo. E na hora a nossa carne, né, ela ferve, você tem que ir no caminho, meditando, orando, falando com Deus. Coisas absurdas. Mas quando eu falo isso, eu falo, mas por que essas coisas aconteceram? Aconteceram com pessoas cristãs. Escândalos, coisas patéticas, que você não imagina, sabe? Mas aconteceu, sabe? Eu fiquei pasmado, mas tivemos um problema também lá com meu irmão, né? Ele não é crente, ficou indo na casa do Senhor, arrumou o trabalho, a gente sabe como é que é essa coisa. E aí eu fui lá, falei com meu outro irmão de uma loja ali, e meu irmão, ele falou uma palavra interessante, né? Ela não está indo para a igreja. Então, o inimigo também ele vem mesmo, para tirar ela da graça mesmo, e tal, aquela coisa toda. Então, a gente tem que ir com calma e tal. É que eu quero dizer assim, saindo um pouco do texto. Claro que há uma situação que você vai, com outra pessoa, olhar para essa situação, mas cada um vai ter a sua própria interpretação. Vai olhar de maneira diferente, você tem que entender que o outro não está errado. É a maneira dele ver aquilo, dele sentir aquilo. Você está conseguindo me entender? Então, ali olhando ele, falei, achei ele tão frio por essa causa, uma causa séria, mas ao mesmo tempo teve um lado positivo, que ele trouxe, eu peguei a palavra, vou levar a palavra, chegar lá, vou trazer uma palavra para alguém, coisa assim e tal, né? Mas ele falou, é bom, a gente não vir ir lá amanhã, porque vai trazer outra confusão. Então, vamos orar e vamos ver como é que vai ficar isso. Resumindo, eu preparei minha casa para minha sobrinha ir dormir lá, né? Falei, quando você vir da igreja, você dorme aqui, para a gente acalmar e sair e tal. Resumindo, não houve uma necessidade, né? Ela ligou para mim ainda à noite, falou, está tudo bem, já passou. Né, já ligou falando que vai ter aniversário dela dia 15, né? Falei para ela que eu não poderia, porque estaria aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela foi para a casa do Senhor. E o inimigo também vai saindo fora. Porque ela vai se fortalecendo também. Porque muitas vezes a gente age na carne. A gente muitas vezes, na hora da ira, o nosso sangue esquenta, a gente quer responder. Mas se nós não exercitarmos isso aqui, aí nós vamos responder. Aí nós vamos ter problemas mesmo. Se nós não ficarmos exercitando, muitas vezes treinando a nossa fé. Eu me recordo que eu falei com a minha esposa alguns anos atrás, falei, Cláudia, desde quando eu saí de tal lugar, eu nunca mais preguei em lugar nenhum. Ela friamente me respondeu, achei aquilo seco, mas se você não tiver o discernimento, na hora acho que eu fiquei com raiva, sabe? Mas ela falou, prega para uma pessoa só? Aí eu, prega para uma pessoa só? Não é que a partir dali, até hoje, para mim é independente, vamos falar assim, né, de estar em 4 paredes, você vai me dar a oportunidade, eu vou levar um meio para pregar o Evangelho, acho que o Evangelho é isso aí. Mas para isso que a gente está exercitando, como ele diz aqui no 14, não é mesmo? Os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Que nosso costume nessa palavra aqui, nós viemos exercitar cada vez mais, para sabermos discernir essas coisas. Amém, queridos? Ele diz aqui no 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra
e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Quando ele diz aqui cuidado, querido, não só cuidado com a gente, com nós mesmos, mas cuidado com as almas que Deus coloca na nossa mão também. Cuidado muitas vezes com as pessoas que nós vamos falar também. Muitas vezes para não pagarmos mal com mal. Cuidado muitas vezes, como falei, com pessoas depressivas, que vêm também na nossa mão, que Deus coloca, a gente sabe disso, que Deus coloca. Eu vivi uma experiência alguns anos atrás, eu no trabalho, passou um senhor, bem vestido, que era o meu caminho, eu tinha um desejo sempre de, eu levava folhetos, né? Mas atrás tinha um morador de rua. Eu deixei de falar para aquele senhor, que estava bem vestido, fui falar para o morador de rua. Eu tomei um fora, saí sem graça, falei, de repente era aquele homem que precisava da palavra, não o outro. Você está me entendendo? É o olhar humano, ele é assim, né? A gente julga muitas pessoas pela aparência. Muitas vezes, querido, Deus coloca pessoas no nosso caminho precisando de uma palavra, sabe? E nós com pressa não damos essa palavra. Eu vivo muito essas experiências. Eu evangelizei uma pessoa há muitos anos, lá em Niterói, só que ele mora aqui. E toda vez eu evangelizava ele, encontrava ele aqui na adega Dois Irmãos, até que eu descobri que ele estava com câncer, já com a idade avançada, tinha perdido a mulher há pouco tempo. Eu dirigi um trabalho lá no prédio da minha família, saio de casa atrasado, eu vou. Só que eu ouço aquela voz ali naquela adega Dois Irmãos, perto da Paz e Vida, falar baixinho, Emanuel. E eu, Emanuel. Só que eu falei que eu estava com pressa. Estou com pressa, não dá. E eu sempre parei para falar com ele. Eu sempre gostei muito de dar atenção às pessoas, porque às vezes eu creio, que quem faz isso é o Espírito Santo, que ele conhece a estrutura de cada um. Né? Tem um que é mais disposto a ouvir, outro não é que o outro é mau, nada disso, né? De cada um, né? E nesse dia eu falei que eu estava com pressa, fui, talvez passando uns 10, 20 metros, botei a mão na consciência e falei, o que eu fiz? Resumindo, ele estava com câncer, eu não sei que fim deu, só estou orando a Deus, né? Fui lá para o prédio, fazer o trabalho, quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, meu Deus, está todo mundo aqui. Porque era na casa da minha família, no primeiro andar do prédio. Falei, mas ele, eu não sei se eu vou encontrá-lo novamente. Quando eu falo de cuidado com as pessoas, é mais ou menos por aí, para muita gente deixar, às vezes, o nosso excesso de religiosidade de lado, sabe como é que é? Muitas vezes, não adianta eu sair correndo, botar minha roupa, vou adorar a Deus, eu vou para a igreja, mas muitas vezes tem um vizinho aqui necessitando da minha ajuda, necessitando de um socorro. Aí eu saio para adorar a Deus na minha consciência, só que a Bíblia diz que amará o seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Estamos entendendo, irmãos? Que Deus coloca pessoas no nosso caminho. E ele diz aqui, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A importância de nós termos paciência na nossa caminhada. Nos dias de hoje, dias difíceis, que nós andamos nessa ansiedade do dia a dia, que o mundo ele acabou fazendo isso mesmo, sabe? Exigindo de cada um de nós, você tem que ser, você tem que mostrar para as pessoas, e as coisas não acontecem no nosso tempo, elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Assim nós temos essa situação aí, dessa eleição aí, se seja o candidato A ou o candidato B, mas a nossa esperança tem que estar em Deus, para que nós não viemos ficar frustrados. Não devemos temer. Jesus fala para nós não temermos homem algum. O Vá tocou aqui, gente. Eu vou correr para...
Foi. Ele não pode anular nada aqui não, né? Hein? Abençoado. Ele diz aqui, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Eles herdam as promessas. Nós temos como exemplo, seguir nossos líderes, nossos pastores, observar o caminhar deles, a fé deles. Eu não me envergonho a dizer que quando eu saí daqui, eu acho que o pastor Edson não estava aqui ainda, ele vinha, mas eu acho que não era daqui ainda, eu acho. Né? Eu lembro que eu encostava o pastor Edson mais no retiro que eu encontrei, foi a cena que me marcou. Mas o pastor Luiz, sim, né? E eu, quando saí daqui, anos depois, lá no Parque São José, eu já lembrava, ficava olhando, lembrando do pastor Luiz pregando, aquilo me marcava, sabe? A palavra dele marcava. Observava meu irmão, pastor Magno, isso me marcava. Hoje, não só eles, mas podemos observar os nossos heróis da fé também. Como ele diz aqui, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque não só eles herdam as promessas, como nós seguirmos esse exemplo, vamos herdar essas promessas também. Para que não venhamos nos mover da nossa fé, como eu falei no início, quantos pararam, quantos desanimaram, quantos não têm mais força, quantos esqueceram da confissão de fé que fizeram, quantos não lembraram do seu batismo, quantas vezes talvez eu não tive fraco também, mas eu lembrava do meu batismo, isso aí nunca saiu da minha cabeça, eu lembrava da confissão que eu tinha feito lá atrás. Então tem que, é claro que talvez, não sei se é questão do chamado, né, porque cada um tem plena consciência do seu chamado, é de cada um, mas eu creio que Deus, Ele chama a todos. Agora, vir para Jesus é outra coisa, é decisão de cada um, porque a Bíblia fala, ou Ele próprio fala, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, que a obra é dEle, para que nós venhamos, como Ele diz na palavra dEle, chegarmos na unidade da fé, na estatura de varão perfeito. Ele diz aqui no 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Assim mesmo em tempo de tribulação que nós estamos vivendo, mas com paciência, nós herdaremos a promessa. Que o mais importante é que nós viemos ficar firmes na presença do Senhor. O mais importante é que nós viemos exercitar cada vez mais esse nosso chamado, sabe? Para que, seja qual for o resultado dessa eleição, independente de eleição, seja qual for o problema, a dor, a tribulação, Deus não nos deixou só. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está nos consolando, nos fortalecendo, como essa experiência que eu falei, que isso me marcou muito, sabe? Que eu estava tão mal, tão angustiado, que foi eu resolver, botei o telefone em cima da mesa, sentei no sofá, rapidinho tocou o zap, eu fui ver, o pastor Luiz tinha mandado algo, e logo depois a outra menina mandou, aquilo me mudou tanto o astral. Mas por que eu sou bom, você é bom? Não, mas é que o Espírito Santo é que ele conhece as nossas fraquezas. Ele é quem sonda a intenção e imaginação do coração do homem. Amém, queridos? O Vá tocou. Nós já estamos terminando já, tá? Que eu vou tentar hoje, já perdi para ele de fato, mas
que ele diz aqui no 1, ó, prossigamos até a perfeição. Porque a nossa caminhada ela é longa. Com muita paciência. Sabe, a nossa caminhada ela é muito longa nessa terra. Eu ouso dizer que ela é com muitos espinhos mesmo. É com negação a cada dia. Eu estava vendo aquele debate, né, que eu creio que a maioria que viu, e aquele, né, padre, né, Kelmon, depois daquela toda palhaçada que nós vimos e rimos muito, né, mas ele falou algo engraçado para aquela mulher, interessante, que me fez pensar. Ele falou que estava morrendo a cada dia. Quem ele é, não sei, não conheço, mas é necessário a gente morrer a cada dia, para com que o Espírito Santo venha nos fortalecer. Nós matamos a nossa carne a cada dia. A cada dia é necessário que nós morramos para o mundo e viemos reviver para Deus. Porque Deus, Ele fez um novo caminho, como foi cantado aqui. Sabe? É um caminho de paz, de fé, de esperança. Entendeu? Mas é necessário que nós viemos ter paciência e viemos exercitar. Seja na palavra de Deus, seja você treinando, você louvando, sabe? Seja você evangelizando, mas exercita. Exercita no seu ministério, no seu chamado, exercita. Para que você fique firme, sabe? Porque nós temos visto muitas pessoas fracas, afastadas, escandalizando o evangelho. Como eu não vi, mas eu soube que eu conheço essas pessoas, as coisas que aconteceram, coisas patéticas, que você não imagina que você vai ver aquilo na vida. Mas eu vi, as pessoas me perguntavam, me paravam, eu não sabia de nada. Você vem, né, você vai na sua terra natal, você não sabe de nada, né? E nem se interessa saber de fato. Mas talvez Deus, para não deixar você enganado. O seu trabalho não é vão. Se as pessoas não vão ficar firmes na presença do Senhor, isso é problema delas. Mas o seu trabalho não foi vão. Você pregou, você educou, você ensinou. Se elas vão ficar firmes, é outra coisa. Mas a mensagem foi pregada no coração delas. Cristo é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que os antigos, maior que a lei. Ele é o novo caminho. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Então, meus irmãos, é necessário que a gente venha exercitar mais nessa certeza de fé, que nós viemos ser mais, sim, imitadores, sim. Não exatamente fisicamente, mas seguir o exemplo de nossos líderes, de nossos pastores, sim. Que eles também seguem o exemplo dos profetas lá do passado. Eles seguem também esse exemplo. Por isso, hoje estão aqui. Não é mesmo? Porque a promessa, ela continua de pé, a promessa de Deus. Hebreus 10, 23 e 24, para a gente terminar. Eu lembro que nessas questões aí que eu falei, desses escândalos, Deus havia me dado 2 sonhos, eu dirigindo um trabalho num lar. Fiquei lá 9 meses. Mas eu entreguei, né, que Deus mostrava aquelas pessoas. Mas aí a pessoa falou, Deus tem que testificar comigo. Crente também. Eu falei, tá bom, não vou obrigar, né? Aí depois Deus me deu outro sonho, eu falei, meu Deus, vou entregar. E eu fiquei lá 9 meses. Eu, no caso, é a dona da casa. O que eu quero dizer a pessoa fala a mesma coisa, né? Deus tem que testificar comigo. Eu não creio, eu creio que nós somos chamados para viver pela fé. Deus chama Josafá e fala para ele ir para a guerra, mas ele não vai guerrear. E lá, Josafá vai ver aqueles corpos mortos, os inimigos dele. Ele creu.
porque é importante a gente crer. A Bíblia diz, Paulo fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Hebreus 10, 23 e 24, para nós estarmos terminando e orando. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Que nós viemos nos estimularmos uns aos outros, sim. Como a irmã estava ali orando, não é mesmo? Um fortalecendo o outro. Quando for necessário visitar, né? Vamos visitar o irmão que está fraco, sim. Vamos lá fortalecer aquele irmão. Como ele diz aqui no 24, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e o amor. E o 23 ele diz, retenhamos firme o quê? A nossa confissão, a nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Foi Deus quem prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não tem jeito. Existe aquele hino que diz firme na promessa do Senhor Jesus. Nós estamos esperando, é na promessa dEle. Não é na promessa do homem, que falha, que dependendo do que alguém oferecer, ele muda de ideia, ele vai para o outro caminho, ele se esconde da gente. Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? E quantas vezes eu esperei, há pouco tempo esperava numa pessoa, no lugar que eu trabalhei era muito grande, esses homens são grandes mesmo. Mas eu acho que o meu coração, ele acabou se levando, esperando aqueles homens, num órgão público aí. Eles são top mesmo. Fiquei esperando. Só que chegou uma hora que Deus falou comigo, essa pessoa falhou, é uma ótima advogada, falhou. Eu falei assim, o que aconteceu? E o Senhor falou comigo, não peça nada a ninguém. Eu quero dizer que o justo verá pela fé. É pela fé que nós temos que viver. Somos chamados para viver pela fé. A certeza daquelas coisas que você não está vendo, mas você espera e vai acontecer. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui, porque o VAR já apitou, já deu 9 horas. Vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus nos céus. Glória a Deus na terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor, nós queremos continuar entregando o teu povo em tuas mãos. Agradecendo por tudo, pelo dia de hoje, pelo que se aconteceu, pelo que se passou, meu Pai, por todo o caminho que nós fizemos no dia de hoje, e o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos sustentou no dia de hoje. No dia de hoje não nos faltou o pão, porque o Senhor nos deu o pão do dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa. Aqui nós nos alegramos, aqui nós nos fortalecemos, meu Pai, porque aqui, Senhor, eu entendo que é como um quartel-general onde se fortalece na tua casa. A gente recebe a palavra, a gente se aconselha com o irmão, meu Pai, a gente recebe a estratégia da tua palavra, Senhor, para sairmos para esta rua aí, onde nós estamos vivendo dias difíceis, meu Pai. E dias que as pessoas vão nos procurar para receber uma palavra. E essa palavra está dentro de nós, Pai. Que nós viemos, Senhor,
tomar posse da tua palavra, exercitar a tua palavra, Senhor, porque é o Senhor que nos consola, o Senhor tem nos consolado a cada dia, e essa consolação não é somente para ficar com nós, mas que nós viemos, através da tua palavra, também a consolar outros, meu Pai. Senhor, e foi o Senhor que nos deu essa palavra, meu Pai. Toma o teu povo em tuas mãos, cada coração, cada pensamento, ao Senhor quem sabe dos nossos pensamentos, toma em tuas mãos, que nós não viemos, Senhor, sair da maneira que nós chegamos aqui, nós viemos sair daqui mais fortalecidos e mais edificados, Senhor, pelo poder da tua palavra, meu Pai. Senhor, nós te louvamos pelo dia de hoje, por este culto, por esta oportunidade, porque muitos queriam ter esta oportunidade e não têm. Muitos estão dependendo de pessoas para trazer para a tua casa. E o Senhor nos deu um corpo perfeito, meu Pai, para te adorar, para te glorificar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Recebe todo louvor, toda súplica, todo clamor, toda adoração, todo pranto, todo choro, meu Pai, só Tu sabe o que passa no nosso coração. Recebe, Senhor, no nome de Jesus, e o Seu nome seja glorificado na beleza da Tua santidade, Senhor. Por isso te louvamos, Senhor, te glorificamos, porque o Senhor recebeu, nós cremos pela fé que o Senhor recebeu nossa oração, e ela foi de encontro também aos nossos familiares, que nós não abandonamos, meu Pai. Foi de encontro aos nossos parentes, Senhor. Vai sondando também os corações deles, vai fortalecendo eles, meu Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. Levanta aquele nosso familiar que está caído, que está prostrado, que está desanimado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos no nome de Jesus. A Tua palavra diz que tudo que pedis ao Pai, crede em Meu nome, creia que recebereis. Talvez nós não vimos com nossos olhos físicos, Senhor, mas o Senhor já está dando ordem no mundo espiritual a respeito do nosso familiar, Pai. E o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor recebeu o nosso louvor, meu Pai. Obrigado pelos ministros de louvor. Continua fortalecendo os Teus filhos, dando sabedoria, dando entendimento, meu Pai, dando força, dando coragem para continuar na caminhada, como entrega os nossos pastores também em Tuas mãos, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, venha nos dar unidade neste lugar, meu Pai. Toma a saúde de Teus filhos em Tuas mãos, em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece os músculos, fortalece os sangues dos Teus filhos em nome de Jesus, Pai. E o Seu nome venha a ser glorificado na beleza da Tua santidade, Senhor. Muito obrigado. Por isso tudo te louvamos, Senhor. Te glorificamos na beleza da Tua santidade. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Edson. Amém. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Mais uma vez, Cristo vem me buscar, aleluia, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Voltará, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz, vem o Consolador, Sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Aleluia! Quantos creem nessa verdade? Vamos morar um dia no céu com o Senhor, irmãos. E essa esperança enche o nosso coração de alegria. Pastor Lois já vim aqui para poder orar por mim, pelo aniversário que foi ontem. Então vou pedir para que
O ungido do Senhor aqui me abençoe nessa noite. A nossa oração sempre é que o pastor esteja cada vez mais firme, amém? Que o Senhor esteja fortalecendo, renovando, né, a unção, né, ministerial sobre a vida dele, para que ele continue sendo a bênção que ele é para a igreja de Jesus aqui na terra. Né? Essa tem que ser sempre a nossa oração, porque Deus tem propósitos, os propósitos do Senhor não podem jamais ser frustrados. Amém, querido? Nós fomos convidados para estar ali na casa dele ontem, mas eu falei, hoje não tem como, eu tinha outra missão, eu acabei nem cumprindo a outra missão também, só Jesus, né, com a sua graça, com a sua misericórdia. Só Deus por nós mesmos, né? É verdade. Irmão, a gente está vivendo uma grande batalha espiritual mesmo, entendeu? E a gente tem que estar ligado com o Senhor, a igreja de Jesus principalmente tem que estar totalmente ligada, como o pastor pregou aqui, independente do que aconteça, a nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor, amém, irmão? Sem dúvida nenhuma. Amém? Estenda a tua mão para cá, querido. Pai, nós queremos te louvar, queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem concedido ao teu filho mais um ano de vida. Ó Pai amado, no nome de Jesus, a nossa oração, ó Pai, que ele receba cada vez mais a unção renovada da tua parte, para que, ó Pai, toda ação maligna contra ele caia por terra. Ó Pai, toda obra levantada contra ele caia por terra. Meu Deus, meu Pai, toda a seta, dardo inflamado maligno, Pai, que seja lançado contra ele, caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que a tua bênção jorre de contínuo sobre a vida do teu filho, meu Deus, em nome de Jesus, e que a cada dia, Pai, a alegria dele no Senhor seja renovada, porque a tua palavra diz, ó Pai, nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força, porque é o Senhor que nos fortalece. Por isso, ó Pai, fortalece o teu filho a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, ó Pai, para que os teus propósitos, ó Pai, sempre venham se cumprir sobre a vida do teu filho. Ele receba sempre a tua direção, a tua orientação, meu Deus amado, que ele não olhe para o homem, que ele não olhe para as dificuldades, mas que acima de tudo, ó Pai, Senhor, os olhos dele sejam fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós, como tua igreja, abençoamos o teu filho, para que assim, meu Pai, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, continue, ó Pai, fortalecendo o teu filho para a glória e honra do nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Queridos e amados irmãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que ama, guarda e obedece a sua palavra, desde agora e para todos sempre. O povo amado e abençoado por Jesus diz amém e amém. Declara a bênção.